Já sabemos que a mesma fé de Jesus, a fé de Jesus, não é religiosa, que essa é do Deus ídolo. Leva ao Deus ídolo, falso, mentiroso, assassino, o tal que justifica a trindade dos poderes, que nos descria. É o contrário de Deus, Criador nosso, Abba Mãe. É descriador do humano, assassino da liberdade, da maioridade, da autonomia. Alguns deles querem prendê-lo, mas ninguém lhe deita a mão. Depois, os guardas, os tais guardas que os sumos sacerdotes e fariseus mandaram prender Jesus, voltaram. E voltaram até aos sumos sacerdotes e aos fariseus, portanto aos seus patrões, que os tinham mandado, como generais, tinham mandado os guardas prender Jesus, regressaram de mãos vazias, não trazem Jesus. Então recebem a missão do poder dos generais, do sumo poder. Sumo sacerdote é igual a sumo poder, como sumo pontífice é igual a sumo poder. Temos que saber traduzir as palavras. Nem que o dicionário não diga assim, não façam caso. Que nesse caso é o dicionário que já está feito com o poder e de acordo com a ideologia do poder. Sumo sacerdote é sumo poder religioso. Sumo pontífice é sumo poder sacerdotal religioso e eclesiástico. Então recebem, dão-lhes uma ordem aos seus subalternos, aos seus funcionários armados, para prenderem Jesus, e eles vêm de mãos a abanar. Perguntam-lhes: porquê é que não o trouxestes? Isto está no final do capítulo 7. Porquê é que não o trouxestes? E os guardas respondem. Ora veja. Por esta é que os sacerdotes, os sumos e os fariseus não esperavam. Os guardas respondem: nunca nenhum homem fala ou falou como este homem. Nunca nenhum homem falou como este homem. Nunca nenhum ser humano foi tão ser humano como este homem. Como este ser humano chamado Jesus. O tal camponês, artesão da Galileia. O tal ninguém, filho de Maria. O tal que não frequentou as vossas universidades. Que não repete até à saciedade, até à náusea, as vossas doutrinas, a vossa ideologia, as vossas mentiras institucionais. Pelo contrário, as desmascara a todas. O que não quer nada dos vossos privilégios. Pelo contrário, quer derrubá-los a todos para que vós sejais finalmente humanos. E não podeis ser enquanto estiveres absolutamente esmagados por esses privilégios. São cegos que sois, que nem vedes isso. Nunca nenhum ser humano falou como este ser humano, Jesus. Isto diz tudo. É o grande testemunho dos funcionários, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes e dos fariseus, portanto dos responsáveis pela execução da lei, do respeito pela lei de Moisés,
ordens para prender Jesus. É sinal que ele já não está ao alcance de qualquer um. E eles vão, encontram-no. Mas encontram-no a falar, encontram-no a agir, encontram-no na sua atividade maiêutica. E nunca tinham escutado tal dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei. Nunca. Falar assim. A verdade era tudo luz. Eles perceberam o sistema de mentira em que eram funcionários. Baixos, lá de baixo. Da base, quase. Perceberam toda aquela iniquidade institucionalizada. E faziam parte dela. Tinham salários dela. Por se fazerem parte dela. Mas dão esta resposta que põe em risco o continuarem funcionários. Guardas. Põem em risco o seu pão, a sua segurança, os seus privilégiositos e também a estabilidade, mais ou menos, que havia, certamente, que esses salários garantiam dos seus familiares. Nunca homem algum falou como este homem. E eles replicaram, não os castigam. Também já tinham concluído isso, por isso é que tinham tanto ódio a Jesus. Não os castigam, replicaram. Parece que também entram em duelo com eles. Replicaram os fariseus, os sacerdotes sumos, reservaram-se. Já falaram os intermediários. O chefe nunca quer ficar mal. Não responde, não replica a estes de baixo. Foram os fariseus. Replicam os fariseus. Será que também vós ficaste seduzidos? E essa é a aflição. É que as populações abram os olhos da mente. É que as populações percebam a engrenagem. E em vez de colaborarem na engrenagem e pagarem, financiarem a engrenagem, metam um pauzinho na engrenagem. Vai tudo ao charco. A engrenagem deixa de funcionar. O sistema para. E depois? Fica a mentir a nu. E então perguntam, como para recuperar o seu prestígio, perdido perante os guardas. Porventura, acreditou nele algum dos chefes ou dos fariseus? Para seu mal, não creram. Porventura, creu nele algum dos chefes ou dos fariseus? Cá está o argumento do poder. Vós vedes algum bispo residencial a ensinar o que este ensina? A dizer o que este diz? A escrever o que este escreve? A fazer o que este faz? A viver como ele vive? É o argumento do poder. Ora, o poder que argumenta com poder cai pela base. Não tem nenhuma autoridade. Só tem mesmo poder. Não tem autoridade humana. Não tem verdade, só tem mesmo poder. É estúpido que se farta. Mas é assim que conseguem manter as multidões subjugadas. Porque dizem, aquele é que é o poder principal, dele lá se ele é assim. Portanto, este é um fora de lei. E ainda vós ires atrás do fora de lei, tentes que ir atrás do poderoso. Senão, lá vão as vossas regaliasitas, lá vão as vossas pensazitas, lá vão os vossos subsídios. Porque ele é maiêutico, não vos dá disso. Mas essa multidão que não conhece a lei é gente maldita. Ora, tomem. Já prosseguiremos.